fenômenos podem ser classificados como fenômenos mediúnicos. Embora, normalmente, eu possa dizer, com Kardec, que se só classifica como médio aquele cujos fenômenos são bastante evidentes. E para que serve a mediunidade? Bom, a mediunidade faz parte do progresso do homem. O corpo do homem está cada vez se tornando mais sensível. O homem de hoje é muito mais sensível e muito mais suscetível de receber impressões do que o homem da idade da Terra, por exemplo. Nós já temos uma vida mental, já temos uma noção de que sobrevivemos, enquanto que o homem da idade da Terra, a vida era toda material, não propensa, portanto, à percepção do mundo espiritual. O fato da mediunidade chegar aos dias de hoje, ela decorre do próprio progresso da humanidade. Então, o homem, quando ele percebe que existe um plano espiritual após a vida dele, ele começa a ver que ele também um dia vai fazer parte desse mundo espiritual. Ele passa a ter cuidado com seus atos, ele começa a valorizar a vida dos outros, porque ele sabe que todos nós um dia faremos parte de uma outra civilização, a civilização do espírito. Se fala em mistificação ou em charlatanismo, é possível diferenciar um médium verdadeiro e de um mistificador? Pode. O mistificador sempre procura enganar, enquanto que o médium verdadeiro, mesmo quando ele traz mensagens que a gente põe a dúvidas, quando ele traz mensagens que a gente sente que não são as mais perfeitas, nós sentimos certas dificuldades. Às vezes são vítimas de espíritos brincalhões, às vezes são vítimas de espíritos enganadores, mas a gente sente que há mediunidade ali. Já o mistificador, ele tenta enganar, ele age no sentido de enganar os outros. O médium, mesmo quando ele não está com o sentido de enganar. Ele está apenas recebendo uma impressão de um espírito não correto, de um espírito não perfeito, de um espírito que está querendo se apresentar como sendo quem não é realmente. E o mistificador não, o mistificador está querendo enganar ele tem a ideia de dizer uma coisa que não é. Então, os espíritos podem enganar os médiums também. Os espíritos também podem. Como é que isso acontece? O médium não percebe? Como é que funciona? Não. O médium nem sempre percebe que ele está sendo enganado. Por que ele não percebe? Justamente porque ele está fascinado. Ele está envolvido pela ideia de um espírito enganador. Quando o médium é atento, quando o médium ele se deixa, ele ouve, ele submete as suas produções mediúnicas a outras pessoas, quando o médium trabalha os próprios sentimentos, ele só se liga no espírito. Então, precisa ser feito porque se houver algum erro, ele corrige uma outra comunicação. Mas já mistificado, o médium fascinado, ele não admite que possa ser corrigido. Então ele tem aceitar uma rocha perigosa de agir sem critério. O médium perigoso, o médium sábio, ele pode errar, o médium atento à sua mediunidade, ele apenas percebe que ele está, mas ele percebe. Ele se corrige para outra sessão, para outro fenômeno, ele se corrige através do tempo. O médium está sempre desenvolvendo a sua capacidade de sensibilidade, mas acima de tudo ele está desenvolvendo o seu sentido de crítica. Como que pode ser feito esse desenvolvimento, essa educação da mediunidade? A mediunidade ela existe no médium. Ela pertence a ele no momento que ele reencarna. É um projeto de Deus para aquele homem que ele encarna. Ele educa, portanto, um fenômeno que já existe dentro dele. Ele faz esse fenômeno alguma coisa de produtivo, de útil, como Kardec diz. Kardec, no livro dos médios, para as tantas, ele diz assim: a mediunidade ou é útil ou não tem razão de ser. É um
um médium, por exemplo, a dar passes, é um fenômeno anímico, mas não se ensina um médium a ser médium. Ele é médium, não é? Então, nesse particular, existe também aquilo que nós podemos chamar de educação mediúnica. O que é? Há médios que têm mediunidade ruidosa, médios que têm mediunidade escandalosa. Então, nesse sentido, a gente educa, se ensina a pessoa. Esse modo, se produz daquele outro modo, não se produz dessa maneira, e sim daquela outra. Isso é uma verdadeira educação. O médium educa também a sua mediunidade. Mas, repito, não se dá mediunidade a quem não tem. Quem tem mediunidade, nasce com ela. O senhor sempre fala em trabalho mediúnico. É um trabalho que pode ser cobrado? Não. Evidentemente que não. Se for os espíritas. E Jesus nos falou pelos seus trabalhos. Allan Kardec analisa essa questão e ele conclui que, uma vez que nós somos cristãos, quer dizer, temos o Cristo como modelo, nós não devemos fazer nada que signifique qualquer tipo de cobrança. Não devemos fazer isso. A mediunidade não deve ser paga. E o médium pode receber algum tipo de presente? Ele não precisa ganhar presente por uma razão. O médium pode influenciar de alguma forma na comunidade onde ele atua? Com certeza. O médium, sendo representante dos espíritos, ele atua não só junto ao encarnado, como aos desencarnados do local. É muito comum nós vermos, uma vez que um centro espírita está instalado no lugar, o ambiente em torno muda, não só do ponto de vista físico, como também do ponto de vista espiritual. Nós temos uma experiência muito interessante com um centro espírita que existe numa das favelas ali do Rio de Janeiro. O presidente da Casa Espírita não pôde mais continuar à frente da instituição. E eles então pediram que nós assumíssemos a direção da instituição. É uma área favelada e nós, quando assumimos a direção da casa, eu digo nós, a equipe toda aqui da casa, nós começamos a fazer evangelização, começamos a fazer dezenas de atividades que foram trazendo uma série de modificações para o ambiente. Então as casas do local estão todas mudadas, elas passaram a ser de alvenaria, as pessoas estão indo ao centro espírita, quer dizer, uma mudança também do plano espiritual. Os espíritos comunicantes da redondeza, as sessões de socorro espiritual, eram espíritos assim revoltados, e hoje são espíritos que pedem esclarecimento. Então a ação mediúnica funciona para encarnados e desencarnados. E como é que a pessoa sabe que é médium ou não? Então, nós temos que nos basear ainda uma vez em Kardec. Kardec diz que o médium descobre que ele é médium ou pela experiência, isso aí, ver os fenômenos ocorrerem em volta dele, ou pela revelação, ou seja, um espírito avisa ele que ele tem a mediunidade. Aí então ele desenvolve. Quando ele é avisado, ele procura, pelo estudo e pela prática, ele procura fazer surgir aquele dom mediúnico dentro dele. Quando não existe esse espírito, o próprio médium vai percebendo aos poucos que ele está sendo convocado, que ele percebe a presença de espíritos, ele sente o fato mediúnico ocorrer em torno dele, enfim, o fenômeno vai surgindo. E a partir daí, não só o estudo, como a informação de espíritos, ele canaliza aquela força numa direção, de preferência a outra. Quer dizer, resumindo, o médium percebe ou é alertado. E a partir dessa percepção, após estudos, é interessante que a gente note que dentro da casa espírita a gente precisa primeiro fazer a pessoa ser espírita, para depois ela ser médium, para ela ser médium espírita. Se ele for espírita, ele só usará a mediunidade para fazer o bem. Quando ele não é espírita, até por desconhecer, ele usa a mediunidade para outras coisas. Então ele pode perfeitamente ser enganado, achar que pode, por exemplo, cobrar, que não existe nada demais. Então essas pessoas não são espíritas. Elas dizem que são médiuns e são realmente, mas não são espíritas. Existe uma idade certa para ter essa revelação, para se descobrir médium? Não existe essa idade certa, não. Mas normalmente a mediunidade surge numa idade em que a pessoa está mais estável,
suas longas barbas, quase cego, talvez imaginasse que era frágil aquele homem de 80 anos. Mas Leon Denis era a tradução exata do indomável espírito gaulês. Denis nasceu no dia 1º de janeiro de 1846, na aldeia de Fou, perto da cidade de Tours, na França. Ainda criança, trabalhava para sustentar a família pobre e dedicava a noite aos estudos. Amava tão intensamente os livros que economizava moedas para comprá-los. Mergulhava em obras didáticas, científicas, filosóficas e literárias. A música era sua paixão. Em tudo que fez, deixou as marcas de um homem de bem. Na carreira militar, no trabalho de comerciante e na maçonaria. Vivia sem excessos. Aos 18 anos, uma obra chamou a atenção desse homem tão correto. O Livro dos Espíritos. Leu de imediato. Encantou-se. No Livro dos Espíritos, encontrei a solução clara, completa e lógica acerca do problema universal. A minha convicção tornou-se firme. A teoria espírita dissipou a minha indiferença e as minhas dúvidas. Leon Denis enxergou no espiritismo a restauração dos ideais de espiritualidade dos celtas. Léon Denis avait une liaison très forte avec l'Esprit Saint, et particulièrement avec le druidisme, qui était la religion des anciens Celtes. Et dans son ouvrage Génie celtique et le monde invisible, il fait le parallèle entre le spiritisme et le druidisme. Et à travers ce parallèle, on découvre qu'Alan Kardec, donc le spirituel dans ses incarnations, a laissé plusieurs messages au sens de la nécessité de spiritisme. Et donc il est important que ce sentiment celte renaisse dans le cœur des spirites. En réalité, le spiritisme pratique, je crois, par exemple, pour tout ce qui est de la réincarnation, et que la nécessité de progresser et se rapprocher de Dieu à travers la réflexion. Denis foi um consolidador do espiritismo. Não foi apenas um grande missionário. Combateu o materialismo, desenvolveu estudos doutrinários, continuou as pesquisas mediúnicas, impulsionou o valor espírita na frente do mundo e aprofundou o aspecto moral da doutrina. Em suas viagens, fazia conferências, fundava bibliotecas e sociedades espíritas. Tornou-se o apóstolo do espiritismo, um orador magnífico de memória impressionante que arrebatava a multidões. Escreveu livros de profunda beleza como O Porquê da Vida, Depois da Morte, O Grande Enigma e Joana d'Arc Médium, em que ele revela toda a grandeza espiritual da heroína francesa. A partir de 1910, quase cego, continuou a escrever artigos e livros e a corresponder-se com pessoas do mundo inteiro. Após a Primeira Guerra Mundial, aprendeu braille a fim de escrever sem ajuda. Presidente de honra da União Espírita Francesa e da Federação Espírita Brasileira, Leon Denis esteve à frente do Congresso Espírita Internacional de 1925 em Paris. Aos 81 anos de idade, terminou o livro O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. A Revue Spirit publicou o seu último artigo. Sexta-feira, 12 de março de 1927, Leon Denis morreu silenciosamente às 21 horas. Deixou todos os seus bens para os pobres e para a divulgação do espiritismo. O enterro foi modesto. Em maio de 1927, a revista Espírita lhe presta homenagem, publicando seu testamento moral. No final de minha vida, nessa hora crepuscular, em que uma etapa se acaba, em que as sombras cobrem todas as coisas com seu câmbio mecânico, recordo o caminho percorrido e dirijo meu olhar para essa porta que vai se abrir para mim com suas magnadas eternas. Nesta hora em que minha alma se desprende da terra, vejo e compreendo o objetivo da vida, consciente do meu papel neste mundo. Sou